Olá, muito boa tarde. Em cada semana a celebração da liturgia dominical é uma oportunidade para o encontro e crescimento espiritual das comunidades cristãs que escutam a palavra sugerida pela liturgia. É, pois, na sugestão bíblica do próximo domingo que nos vamos concentrar nos próximos minutos, em que seremos auxiliados nesta nossa interpretação pela irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também pelo cônego António Rego, jornalista. Obrigado a ambos por estarem aqui na companhia do programa Eclésia. Começava por si, cônego António Rego, neste segundo domingo da Quaresma. Estamos já no itinerário de preparação da Páscoa, um itinerário propício à revisão de vida, à conversão interior. Que elo de ligação, que linha condutora também encontra entre a proposta litúrgica deste segundo domingo da Quaresma? Este segundo domingo da Quaresma poderia ser chamado da cruz à glória. Isto é, vimos do passado domingo com a celebração um pouco pesada e agora vamos ter já a subida para Jerusalém e a subida à glória da transfiguração. Todavia, eu gostava de dizer que nós podemos cair na rotina de dizer todos os anos a mesma Quaresma, todos os anos o mesmo Advento, todos os anos o primeiro, etc. Ora bem, estas repetições não são rotinas, são renovações. E se há algum tempo que nos convida a uma renovação é a Quaresma. Como? Penso que cada qual tem que escolher o seu próprio itinerário. Mas há coisas muito simples. Nós já temos penitências que nunca mais acabam. Que é o nosso trabalho, que são as nossas renúncias, que são os nossos cansaços, que são as medidas de austeridade que a vida impõe, coisas que a gente gostaria de fazer e não faz. Mas penso que isso devia integrar-se também em Quaresma, como um sentido penitencial de conversão interior. Deixar cair uma série de inutilidades, uma série de energias desperdiçadas e, portanto, tudo isto está em ordem à ressurreição que nós iremos celebrar. Por isso, este segundo domingo da Quaresma, da cruz à glória, penso que nos dá um empurrãozinho muito aceitável para nós chegarmos à Vigília Pascal, enfim, mais leves, de coração mais puro, mas também temos que deixar muita tralha pelo caminho, que são muitas das nossas inutilidades que às vezes pensamos que são essenciais. Muito bem. Alguma desta dimensão da glória também está presente neste Evangelho proposto para este dia, o Evangelho de São Mateus, que nos fala da transfiguração. Parece-me que temos que olhar para estes textos, tal como o Padre Rego nos falava, de que nós temos a tendência a achar estes tempos repetitivos e a mesma coisa pode acontecer com os textos também. Claro. São textos que nos parecem já muito conhecidos e que já ouvimos falar muitas vezes desta subida ao monte de Jesus com estes 3 discípulos e transfigurou-se. E, de facto, a leitura dos textos também pode tornar-se rotineira. E há que ter uma atitude sempre de descobrir. Eu, quando estava a reler estes textos, a minha preocupação sempre primeiro é encontrar aqui qualquer coisa de novo. Há aqui qualquer coisa que eu ainda não reparei neste texto, descobrir qualquer coisa de novo. Dá licença, e é muito interessante, a gente quando ouve, a gente lê e descobre coisas, depois ouve, no simples ouvir. Às vezes tenho uma homilia preparada para o domingo. Estou ali a ouvir, disse, mas eu não tinha reparado neste aspecto. Ou seja, a fé pela audição também, e eu chamava a atenção das pessoas para isso, quando entram para escutar as leituras, disponham-se a ouvir a novidade que parece não ser novidade. Faz favor de continuar, desculpe. Não, tem toda a razão. Então, nesse sentido, eu só diria uma pequena palavra sobre esta palavra transfigurar, que tem um uso corrente muito diversificado, mas que aqui, biblicamente, ela tem este objetivo de chamar-nos aqui um figurar-se, não é, de Jesus. Jesus oferece uma figura, não é, uma figuração sua, não é, que vai para além daquela que eles já tinham. Eles tinham a figura de Jesus muito humana, não é? Aquele Jesus que convivia com eles, comia com eles, estava com eles, que os chamou, que pregava às multidões, que fazia milagres, enfim. E neste momento Jesus partilha
algo que é uma dimensão sua, e que só é muito interessante que ele não faz isto diante das multidões, mas faz isto diante de um pequeno grupo de discípulos que já o ouviu, que já o acompanhou, que já viu fazer muitos gestos e que, de certa maneira, que deixou tudo para estar com ele, tem uma apetência para perceber esta outra dimensão de Jesus, uma dimensão mais divina de Jesus, o outro lado de Jesus, que é homem e Deus, não é? E até ouvir isto esta confirmação da parte de Deus. Portanto, Jesus transfigura-se para além da figura humana, para além do homem Jesus, ao Jesus Deus, não é? E ele oferece isto àqueles que o seguem, àqueles que já o ouviram e que o acompanham e que acreditam nele, estão capazes de também agora eles não vão perceber muito bem tudo isto, não é? Mas há aqui reações muito bonitas neste texto perante esta oferta, esta figuração de Jesus, esta plena, não é? Jesus oferece a sua dimensão. Agora eles ficam, pelo menos nesta caminhada que eles estão a fazer com Jesus, que, como dizia o Padre Rego, que é a caminhada quaresmal de preparação para a Páscoa, é muito importante que eles percebam, já se interrogaram sobre quem é este porque havia um certo desapontamento entre os discípulos, porque eles tinham sido confrontados com a narração do próprio Cristo que ia sofrer, que se iria entregar, não é? E aqui experimentam um bocadinho da sua perspectiva gloriosa, não é? Pois, trazem esse peso duro. Não, até porque há aqui este texto faz uma ponte muito bonita. Houve um momento em que Jesus perguntou-lhes: quem dizeis vós que eu sou? E há aqui um primeiro momento em que Jesus diz, em que Pedro diz: tu és o Messias. Portanto, eles já têm uma ideia de que este Jesus é diferente dos outros rabis, não é? É um rabi diferente, não é? E agora essa percepção vai ser confirmada pelo próprio Jesus e, sobretudo, pelo próprio Deus, porque é Deus quem depois vai oferecer também aos discípulos esta dimensão divina de Jesus, dizendo: este é o meu filho muito amado, escutai-o, não é? Um lugar interessante, um lugar onde acontece, digamos, a cúpula da vida de Jesus. Os discípulos experimentam ali uma grande sensação de bem-estar ao ponto de eles não quererem de lá sair. Para já, aquilo começou com Pedro, Tiago e João, e Jesus lá vão. Depois junta-se Moisés e Elias. Depois vem a nuvem, vem a luz, vem o Pai, vem o Espírito Santo. De facto, tornou-se ali numa reunião extraordinária e que traz de Jesus toda a sua luz, ou seja, a sua transcendência, a sua filiação divina. Este é o meu filho muito amado. De tal forma que há uma espécie de transe religioso, espiritual, que sentem os apóstolos e Pedro. Porquê é que a gente não fica por aqui? Porquê é que a gente vai fazer lá para baixo outra vez, para aquela confusão? E Jesus diz: não, é lá em baixo. É lá em baixo que se passa a vida, não é aqui. E eu acho muito interessante. Mas desculpa, já termino. Mas depois é interessante que isto já está anunciado a ressurreição aqui de alguma forma. Porque não devem dizer nada até à ressurreição. E, portanto, isto é uma cena, eu chamaria, nuclear da afirmação de Jesus como Filho de Deus e que se dá neste espetáculo admirável que estava aqui a ser tão bem descrito pela irmã Luísa. Uma pergunta que nós podemos fazer é porque que é Moisés e Elias. Há outras figuras muito importantes da história bíblica e até do povo de Israel, será Abraão, David, tantas outras. Porquê Moisés e Elias? E é muito significativo. Moisés representava a lei, Elias representa o início da profecia e eles estão aqui e perante estas duas figuras emblemáticas do povo de Israel, está Jesus. É muito interessante que ele diz, Pedro diz: uma tenda, quer construir uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E portanto, temos este conjunto perante também os discípulos. E Deus manifesta-se, não é? Manifesta-se dizendo que agora já não é a lei nem a profecia, não é? Jesus está nesta continuidade, mas há uma ruptura, de certa maneira também, há uma novidade, que é a pessoa de Jesus. Existe a lei, existe a profecia, mas agora este
este é que é o Filho amado, é Jesus. Portanto, não há confusão aqui, não é? Não, o cristão não vem para... Não é o seu centro, não é a lei ou a profecia, mas é a pessoa de Jesus Cristo. Isto é muito interessante porque Deus... A aparição, sem dúvida, destas figuras, são evocadas aqui e elas são muito significativas, mas a palavra que se ouve, não é? Diz-se, uma nuvem luminosa cobriu com a sua sombra e uma voz dizia da nuvem, não é? Estas manifestações teofânicas, este é o meu filho muito amado. No qual eu ponho todo a minha alegria, o meu enlevo, o meu agrado, e então escutai-o. Não é? Deus focalizado na pessoa de Jesus, agora, neste tempo da história. Eu acho que há aqui também um aspecto prático das nossas vidas, que é vence do sofrimento, da dúvida, do anúncio da morte, do desânimo, depois vão até ao monte, têm a experiência, querem lá ficar, e Jesus diz que é preciso continuar. Isto é uma viagem, ou seja, não acaba na cruz, mas caminha para a ressurreição. E penso que tem a ver também com o nosso tempo, onde a gente encontra também tantos desânimos do ponto de vista social, psicológico, humano, onde nos são dadas notícias, muitas, de morte, enfim, de casos perdidos, de jovens, de crianças. E julgo que a gente pode cair numa certa definição do universo, do mundo, como esta primeira parte apenas. E é preciso que esta luz nos ilumine a prosseguir, a ir a uma segunda parte da existência humana, que é animada e trazida e executada pela própria presença e ressurreição de Jesus. Ele diz mesmo, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem venha a ressuscitar dos mortos. Está aqui um anúncio tácito de que este sofrimento, isto já digo do ponto de vista prático, para nós, para cada um de nós que tem os seus desvarios, tem os seus pecados, mas há de encontrar uma saída. As crises hão de encontrar uma saída. Nós não estamos perdidos, não estamos encurralados no nada. Diga-me, muito brevemente, temos que avançar. Sim, eu sei que temos que avançar, mas há aqui uma coisa que eu comecei por dizer, a minha procura de novidade, aqui neste texto, que muitas vezes há uma tradução que nos encobre isso. Porque é a afirmação de Pedro. Pedro, perante aquilo, diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Não é? Muitas vezes nós não paramos muito nesta expressão. Este adjetivo, kalos, ou kalon aqui, é um adjetivo que permite ser traduzido é bom ou é belo estar aqui. E é muito significativo. Há muitas traduções que dizem Senhor, é belo estar aqui. E esta dimensão, neste texto aqui, de transfiguração perante um rosto divino de Jesus, esta dimensão divina de Jesus, não só a sua dimensão humana que nos salva, mas é também a sua dimensão divina, são as duas que nos salvam. Eu penso que a transfiguração, nesta palavra, nesta expressão de Pedro, também é uma interpelação a olhar para a fé cristã na sua dimensão de beleza. Não é? É bom estarmos aqui, é belo estarmos aqui, é belo ter fé, é belo acreditar em Jesus, é bom acreditar em Jesus, mas também é belo ser testemunho destas coisas. Entender a Quaresma também, não só como um momento da penitência, mas também um momento em que nós olhamos para a nossa vida e para a nossa existência cristã, também com um certo espanto e gratidão também pelas coisas boas e também pelo sofrimento que nos ajuda tanto a crescer. Ninguém cresce sem sofrimento. A criança, desde o ato do nascimento, claro, que tudo isso já implica sofrimento. Então, tudo aquilo que é a vida humana tem muita beleza nas suas diferentes dimensões. E a existência cristã também nas suas crises, nas suas dúvidas, na sua fragilidade, tem muita beleza também. E a beleza maior ainda é Deus acreditar também em nós. Não é só nós que acreditamos nele, é Ele que também acredita em nós. Ora, tudo isto é de uma extrema beleza. E se nós conseguíssemos neste domingo olhar para a Quaresma também como este momento em que nós dizemos Senhor, é belo estar aqui, é belo ter fé, é belo acreditar em Ti, eu acho que seria um momento muito bonito da Quaresma.
Muito bem, vamos avançar então para a primeira leitura, retirada do livro do Gênesis. Com António Rego, isto é um ato de obediência de Abraão, a um desafio que lhe é feito, não é? E não há aqui discussão, não há contraponto, por isso simplesmente acata e parte. Não sei bem por onde é que lhe hei de pegar, mas de facto há aqui tantos elementos. Abraão tem a sua pátria, tem a sua terra, tem a sua família, está na sua casa, e nós sabemos o que é que isto significava e significa para nós. É também num tempo do nómada, não é? As pessoas procuravam a terra fértil, as terras não eram o que se queria, e de repente Deus chama-o e manda-o sair. E ele só tem uma resposta, que é a sua fé. Ele não sabe o que é que lhe vai acontecer aos filhos, à família, e vai e aposta a sua vida toda em Deus. Às vezes penso em nós que temos vocação, que somos ou para a vida consagrada, ou para a vida sacerdotal, ou para a vida laical. A gente tem que ouvir esta voz e ir não pelas nossas qualidades, não pelo que está pelas nossas evidências, mas porque Ele nos chama e não está a dormir e sabe onde nos leva. E, portanto, só há um caminho certo, a entregar-lhe a solução, trabalhando nós para isso. E, portanto, Abraão é um testemunho de fé. E isto tem depois a ver o quê? Ele é um pai dos crentes. Este seu gesto vai depois ter consequências. As três grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, têm em Abraão a mesma figura e a mesma veneração, porque ele é um sinal. E depois, isto vai significar, este texto, a transformação da maldição que era Babel para as bênçãos que aqui estão presentes. 5 vezes é dita aqui a palavra bênção neste pequenino texto. Portanto, este gesto é de um risco muito grande, de uma aventura imensa, de uma fé enorme, mas de uma bênção muito grande. E a bênção, como nós sabemos no Antigo Testamento, tinha um valor de eficácia da presença de Deus, como tem ainda hoje, mas era muito sentido isso. Por isso este texto me enternece muito e depois liga com a transfiguração, porque aqui também se transfigura não apenas a vida de um homem, é a vida da humanidade. É a vida da humanidade, é a crença. A crença no Deus único, digamos, tem a sua expressão maior a partir daqui. É já uma espécie de Novo Testamento, vamos dizer assim, no Antigo. É um pouco, irmã Luísa. Eu faço aqui umas teorias bíblicas que não são muito canónicas, mas eu acabo então com elas. Muito interessantes, muito interessantes. Sem dúvida. Eu até já nem tenho nada para dizer, porque o Rego já fez aqui uma introdução com brevidade, completa, mas ainda temos algum tempo. Muito completa em relação a esta leitura. Eu não quero estar a repetir, apenas sublinho esta dimensão da bênção. Este capítulo 12 do livro do Gênesis tem atrás de si 11 capítulos. Nos narra a criação, mas também nos narra a fragilidade com a história de Caim e Abel, a fragilidade a nível das relações fraternas, fala-nos também do egoísmo humano com a Torre de Babel. Enfim, nós temos aquele episódio do dilúvio e depois a tentativa de salvar a humanidade com Noé. E neste capítulo 12 é como que um recomeço, é o começo da história bíblica, sem dúvida, em termos do povo de Israel, mas é como que Deus vai começar algo de novo com a humanidade. Não é? Ele marca este começo muito novo. E é muito significativo que Deus, tal como na criação também abençoa a criação, também aqui, neste começo, ele abençoa, não é? Ele diz, abençoar-te-ei. Em função de uma vastidão, que este povo cresça, que este povo se multiplique, e não é só que ele há de abençoar Abraão, mas também o vai tornar uma fonte de bênçãos. E isto para mim é muito significativo. Deus abençoa, mas não é para nós, enfim, absorvermos a bênção de Deus e nos, enfim, comprazermos que, enfim, temos a bênção de Deus, porque muitas vezes, não é, o padre também diz, o Senhor vos abençoe, não é? É a litúrgica, esta bênção. Uma bênção que tenha uma tradução prática na nossa vida também, que nos marca o cotidiano, todos não é? Contentes, porque, enfim, se ouvimos, não é? Se ouvimos essa expressão do sacerdote que celebrou a Eucaristia, o Senhor vos abençoe, e vai tudo contente para casa, mas esta leitura diz, interpela-nos isto, mas para que nós sejamos também uma bênção para os outros. Tu serás uma fonte de bênçãos. Em ti serão
todas as famílias da terra abençoadas. É engraçado que perdeu-se um pouco o sentido da bênção no meio de nós, as famílias. Sim, antigamente havia essa figura. Não quero ser saudosista, mas era bonito os filhos pediram a bênção aos pais, os pais dizerem, Deus te abençoe o meu filho. Isto ainda há, por exemplo, no Brasil muitas vezes vemos mesmo na televisão que Deus te abençoe. Esta palavra, que Deus te abençoe, permanece pode ter um sentido um bocado frágil e, digamos, e até insignificante. Mas tem também um sentido muito profundo se a gente o leva a sério. Eu diria aqui, se me dá licença, é que só uma coisa. Abraão vai à procura de uma terra fértil, de uma família forte e numerosa. Isto, eu acho que também tem a ver com a fragilidade das nossas famílias hoje. Porque a família de Abraão foi a gênese, praticamente, de toda esta transformação. A terra para onde depois ele queria encontrar. E o número de filhos. É interessante, está feito um estudo que numa Europa de filho único não vai longe. Um país de filho único não vai longe. Não estou aqui a fazer propaganda de nada. Mas a família, com um número de filhos, cada qual é que vai decidir como será, mas é um sinal também da comunidade que cresce e da família que se fortalece. Irmã Luísa, 1 minuto e meio. A determinação e ousadia de Abraão, parece que aqui Timóteo, a quem Paulo escreve, se experimentava alguma juventude, alguma timidez na sua fé, e Paulo leva-o a prevalecer, a fortalecer a sua condição. Uma análise muito rápida a esta segunda leitura. Abraão recebe uma bênção e é chamado a ser também uma bênção. E isso é que vai ser a sua força. E eu penso que aquilo que Paulo, aqui, sem falar de bênção, mas que no fundo também pede a Timóteo, ao dizer não te envergonhes de dar testemunho, não te envergonhes nem de mim, mas compartilha o meu sofrimento apoiado na força de Deus, não tenhas um espírito de timidez, ser forte. Isso é aquilo que nós esperamos também, que qualquer pessoa espera de um cristão, que ele seja capaz de apoiado, ao ter recebido a bênção de Deus, ser capaz de ser uma bênção para os outros, neste sentido de esperança, de coragem, de saber dar testemunho, de saber, enfim, sacrificar pelos outros em certa medida, mas também de saber dar a vida por todos e sobretudo pelos mais fracos, pelos mais frágeis. E é isso que Paulo, é o apelo que Paulo faz a Timóteo. Muito bem, o tempo não nos permite ir mais além. Agradeço a Cônego António Arrego, irmã Luísa, o facto de nos terem ajudado a perceber e a penetrar na densidade também e na riqueza destes textos bíblicos, a análise dos textos da liturgia do próximo domingo, a marcar este nosso encontro. A Eclésia regressa na próxima semana. Até lá, tenha um bom fim de semana.